Irmãos, irmãs, sintam-se acolhidos à novena missionária. Boa noite a todos vocês aqui presentes e aos que nos acompanham de sua casa. Recomendo a vocês, irmãos, que rezam conosco de suas casas, que tomem suas Bíblias, deixe-a ao seu lado para o momento de reflexão e da palavra do Senhor. Irmãos, estamos em todos os encontros rezando e refletindo o tema do mês missionário, que é Jesus Cristo é missão, e refletindo também o lema: não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Neste sexto encontro, refletiremos o que vimos e ouvimos dos migrantes indígenas. Eles estão vindo da Venezuela em situação muito difícil, em situação de abandono, sofridos, né, mediante a indiferença com que são tratados. Para que este momento seja vivido na sua profundidade, invoquemos a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos vivendo momentos de insegurança, sofrimento, pobreza e injustiça. Em silêncio, enquanto se acende a vela, e invocando o Espírito Santo, vamos refletir como temos desempenhado o papel de missionário e missionária da compaixão e da esperança nestes tempos sombrios. Façamos também memória às vítimas do Covid-19, aos nossos parentes, amigos e conhecidos que partiram em consequência dessa doença. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus, a nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Somos todos convidados a reavivar em nós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. E somos convidados em responder com fidelidade à urgente necessidade de exercermos a missão que trazemos do nosso batismo e também de anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos, unidos e unidas
A todos os grupos da novena missionária, rezemos a oração do mês missionário. Todos. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão. Nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, Mãe missionária, e São José, protetor da família, inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Neste sexto dia da novena, vamos refletir sobre a mobilidade indígena. Quando se fala da mobilidade indígena, fala-se em respeitar suas tradições, cultura, modo exemplar de ver e proteger a Mãe Terra de seus direitos como povos originários deste chão. A terra sem fronteiras é um bem universal que acolhe a todos e a ninguém deveria pertencer. Sem este olhar, incorre-se em violação de direitos humanos, no risco de confinar os povos indígenas em vê-los limitados às fronteiras a eles impostas e traçadas pelo mundo, com todas as implicações sociais que essas fronteiras significam. Precisamos nos atentar para a situação de fragilidade por que passam os povos indígenas, a qual se intensifica atualmente com a Covid-19. Estamos esperançosos que a vacina chegue logo para toda a população. É preocupante constatar que o governo federal concede como grupo prioritário a vacinação de menos da metade da população indígena, ficando ainda mais grave com a migração de cerca de 5.000 índios venezuelanos. Por isso, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Diante dessa realidade, é urgente reivindicar condições e espaço juntos aos órgãos competentes, de modo que os migrantes indígenas vivam com dignidade, acessem o sistema educacional, tenham proteção à saúde e alimentação digna garantida. As palavras do Papa Francisco devem fazer ecoar em todos os campos. Vós sois memória viva da missão que Deus nos confiou a todos. Cuidar da casa comum, cuidar da criação. Irmãos, nós vamos iniciar agora um momento muito importante. Vamos, com todo apreço à palavra de Deus, nos preparar para acolhê-la em nosso coração. Quem estiver acompanhando de casa, pode abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 34, 36. Nós vamos nos preparar cantando. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar
Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 e 36. Então, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Para melhor e mais profundo acolhimento da palavra, vamos refletir o que o texto nos diz. Surpreendente a atitude de Pedro em receber os primeiros pagãos na igreja, sem exigir que passassem primeiro pelo judaísmo. Para que todos saibam, Pedro pertencia ao judaísmo. Acolheu o ensinamento de Jesus, uma nova compreensão que Deus é Senhor de todos, não faz acepção de pessoas e que a sua paz é para toda a humanidade. Irmãos, toda a humanidade foi redimida por Jesus Cristo. Deus se opõe a qualquer espécie de privilégio e de raça. Pedro entendeu que nenhuma pessoa poderia ser discriminada. Nós vamos, com muito respeito, muita atenção, agora que ouvimos toda a explanação do texto, a explicação, né? A gente já está compreendendo melhor o porquê da atitude de Pedro no texto. A leitura, ela será feita mais uma vez, bem pausada, bem respeitosa, para que possamos assimilar tudo o que o Senhor tem a nos dizer. Atos 10, versículos 34 e 36. Então, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Então, irmãos, nós agora que ouvimos uma vez, duas vezes, espero quem estiver em casa com a Bíblia aberta pode até assinalar o que mais tenha chamado a atenção. O texto é curtinho, né? Mas ele tem muito a dizer. E a gente vai fazer aqui uma partilha rápida. E a gente já leu, né? Já escolheu o que chamou a atenção, o que tocou, sem nenhuma interpretação, com as palavras do texto. Alguém gostaria de partilhar? Você vai partilhar, Maria Jacinta? Você vai partilhar, né? Então, diga para nós, né, o que te chamou mais atenção no texto, o que te tocou, Maria Jacinta? Quando Pedro disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Foi o que me chamou mais atenção. E muito rapidamente, nós já demos um passo na leitura orante. Essa leitura ela é feita desde os primórdios do tempo, né? Os grupos lá que iniciaram o cristianismo. E a gente tem condição de aprofundar nessa oração. E a gente faria uma meditaçãozinha rápida
E para quem ainda não tenha feito meditação, ela é quase uma oração. É conhecer a palavra por dentro, sabe? É descobrir na palavra a voz do Senhor. Então, meditando a palavra, Maria Jacinta, que está partilhando conosco, o que o Senhor veio lhe dizer através daquilo que te tocou, que te chamou a atenção na meditação. Chega para mim muito claramente que entre nós não deve haver discriminação, não deve haver diferença, qualquer que seja. Somos todos iguais. Não importa a raça, cultura, religião, nível social. Nenhuma dessas diferenças devem fazer que nos sintamos melhor ou pior que os outros. Então, a meditação e a contemplação, elas estão muito ligadas. A contemplação, a gente foca o personagem que me tenha chamado a atenção, cuja atitude me tenha tocado. Então, contemplando a palavra que ouvimos, após já a meditação feita, revivendo a experiência vivida por Pedro naquele momento, o que há de semelhante entre a situação de Pedro e a nossa hoje, Maria Jacinta? Contemplando a atitude de Pedro, a sua firmeza e convicção em quebrar regras com as quais vivera e fora educado, me suscita um desejo sincero de acolher, de respeitar as diferenças. Pois então, irmãos, a gente já leu, já se tocou, já meditou, já contemplou. Agora nós vamos para a oração. Só que a gente não... Mais alguém gostaria de partilhar? O que me tocou no texto foi a passagem: Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Quando cantamos hoje, nos preparando para ouvir a palavra, é o que o Senhor quer nos dizer. Por mais difícil que seja seguir e praticar, esta palavra nós devemos guardar e colocá-la em prática no nosso dia a dia. No texto nós contemplamos o próprio Jesus Cristo, que nos traz o evangelho da paz, e a todos que o conhecem e o colocam na vida, pois Jesus Cristo é a missão que todos carregamos do nosso batismo. Então, retomando, a gente ganhou mais uma partilha, sempre enriquece muito. Nós vamos entrar agora para o momento de falar com Deus, eu e Deus. Eu não vou enfiar ninguém nessa oração, né? Do fundo do nosso coração. O que é que esse texto vai me levar, eu, a falar com Deus? Nós vamos fazer essa oração silenciosamente, ela não será partilhada, e essa oração ela pode ser em forma de súplica, pode ser em forma de louvor ou de ação de graças. Vamos nos recolher para falar com Deus.
Olha, irmãos, a palavra ela é para ser ouvida, mas é também para ser vivida, viu, no dia a dia. Chegou o momento de estabelecermos uma vivência pessoal muito concreta. Cada um assumirá este compromisso de forma bem responsável, bem sincera diante de Deus, refletindo o que esse texto me leva a viver no dia a dia. Nós vamos mais uma vez nos silenciarmos e bem rapidamente vamos assumir esse compromisso diante de Deus, algo do cotidiano. Complementando a nossa oração e o nosso compromisso pessoal, né? Compreendendo que para Deus ninguém é estrangeiro, elevemos nossas preces ao Pai. Concedei, Senhor, a cada um dos indígenas a coragem de nunca esmorecerem de lutar pela defesa e de seus direitos e da casa comum. Rezemos. Ouvi, Senhor, o clamor dos povos indígenas. Acompanhai, Senhor, com a vossa graça, os homens e as mulheres que dedicam sua vida à defesa da causa indígena. Rezemos. Ouvi, Senhor, o clamor dos povos indígenas. Socorrei, Senhor, os migrantes indígenas, símbolo de todos os descartados da sociedade globalizada. E fazei crescer em nossos governantes e em cada um de nós também a sensibilidade de trabalhar em favor da vida e da dignidade de todos. Rezemos. Ouvi, Senhor, o clamor dos povos indígenas. Então, irmãos, encerrando o nosso encontro e já convidando a todos vocês, né, para amanhã, quinta-feira, para a novena às 18 horas, que é às 4h30, amanhã é quarta-feira. Então, às 19 horas, que amanhã não tem missa, né? Então, retomando, novena amanhã às 19 horas. E nós vamos rezar unidos o Pai Nosso, a Ave Maria, e cantaremos o Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A
Ave Ave Maria, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora